exato. Uhum. É, isso, isso. Uhum. Isso que o Samuel está falando é o que é o mais importante, né? Não importa qual é a área, né? Qual é a tua empresa, qual é que é o teu negócio, qual é que é o teu problema, qual é que é a decisão que você vai ter que tomar, não importa. Faça isso estudando, baseado nos dados, em dados corretos. Então, isso é interessante para a gente ver como é que isso se aplica, né? E como ele fala nesse vídeo, é absurda a diferença, né? Do sucesso de quem toma decisões baseada em dados, né, em fatos, e quem toma decisões baseadas no achismo, né? Então, eu quis trazer este vídeo ali para vocês entenderem que a análise de dados ela se aplica a qualquer coisa, qualquer negócio, em qualquer decisão que a gente precise tomar, né? Qualquer decisão. Então, até, por exemplo, para vocês escolherem a universidade que vocês vão se inscrever. Analisem os dados, analisem os fatos. Analisa, por exemplo, assim, ó, eu tenho aqui 3 universidades para me inscrever com a minha nota do Enem, certo? Tenho 3 universidades aqui para me inscrever. Analise qual é o curso que você quer fazer, qual é que é a média de ingresso, né? Qual é que é a concorrência. Analise o quão boa essa universidade é naquele curso, né? Quais são as notas. Então, assim, para tomar uma decisão, a gente precisa sempre, em qualquer situação, avaliar dados. E quando a gente fala isso, traz isso para a realidade das empresas, é ainda mais importante. Ainda mais importante. Beleza? Vamos lá, então, para o nosso assunto de hoje? Já deu para ver que nós vamos tratar desse assunto mesmo, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo o nosso assunto de hoje. Só um pouquinho que eu preciso. Bom, vamos lá. Da semana passada, então, quem entregou aí as atividades, né, tá aqui. Eu acho que agora de tarde, eu acho que só o Murilo que entregou agora de tarde, o resto já tinha entregue antes, né? O resto das pessoas já tinham entregue antes. Então, eu já tinha, inclusive, avaliado, certo? Quem está muito atrasado, quem não está fazendo, quem não tem. Eu sempre considero que é importante a gente manter isso em dia para a gente ir se conectando com cada conteúdo que a gente vai. Cada conteúdo que a gente vai trabalhando. Beleza? Então, o que a gente viu até agora? Nós falamos sobre inovação, sobre tecnologia para gestão de negócios, sobre data science e sobre inteligência artificial. E hoje a gente vai falar sobre business intelligence e business analytics e o blockchain e os seus impactos nos negócios, certo? Com esse vídeo que a gente acabou de ver, né, é interessante que é uma boa maneira da gente introduzir
o tema Business Intelligence e Business Analytics. Né? O que é Business Intelligence? É a inteligência dos negócios, certo? E o Business Analytics é a análise do negócio. Nos dois casos, a gente trata de analisar dados, que é exatamente o que se falava aí nesse vídeo, né? E como é importante que a gente analise dados dentro das empresas, certo? Ok. Então, Business Intelligence é comumente chamado de BI, né? Então, o BI, né, ele se refere às soluções que são usadas para analisar os dados, para a gente coletar, né, e trazer essas informações. É a maneira como você coleta e organiza, né, todos esses dados, né, baseados naquilo que já passou. Então, o BI, né, o Business Intelligence, ele é focado em trazer informações, né, identificar os problemas do negócio e garantir a compreensão dos desempenhos da empresa. Mas o que acontece? O BI, ele analisa dados coletados, ou seja, de alguma coisa que já aconteceu, certo? Então, ele está sempre focado naquilo que aconteceu e que está acontecendo. Então, ele diz assim, olha, você, por exemplo, assim, se você quer os dados de faturamento, eu posso tirar um relatório, um gráfico, uma análise de como foi o faturamento de um determinado produto no último ano, né? Então, o mês a mês de como foi o faturamento. Então, assim, ó, são dados que existem, ele coleta e organiza para você, certo? Então, existem ferramentas, né, de BI, de Business Intelligence, ou você pode fazer isso, sei lá, numa planilha, né? No caderninho, né? Não importa muito de que maneira você vai fazer isso, mas é importante que você faça, que você analise, que você tenha dados e que você junte esses dados. A gente já falou um pouco disso lá no Data Science, né? De quanto é importante a gente coletar dados e analisar para garantir uma decisão mais acertada, né? Então, o Business Intelligence é uma ciência de dados, né? É um data science, né? Que é necessário para a gente começar qualquer coisa, para a gente começar a ter uma coleta, uma organização de dados de qualquer coisa. A gente chama de Business Intelligence porque existem várias ferramentas, né? Ferramentas eletrônicas, algumas gratuitas, outras não gratuitas, né? De Business Intelligence, e que podem fazer esta análise de dados para vocês. Agora, sim, ó, gente, a gente só consegue analisar dados se a gente tiver o hábito de coletar dados. Então, é muito difícil, né? Como é que você vai utilizar uma ferramenta dessa se você não tem o hábito de coletar dados para analisar? Certo? Então, assim, em qualquer negócio, qualquer que seja o negócio de vocês, habituem-se a coletar dados. Beleza? E o Business Analytics, né? O Business Analytics, ele é uma ferramenta que, na verdade, ele é uma ferramenta complementar ao Business Intelligence, né?
O Business Intelligence, ele é focado nos dados passados, né? É naquilo que aconteceu, certo? E o Analytics, ele é proativo, né? E ele está focado em descobrir padrões, baseado naquilo que aconteceu, prever quais são as tendências, né? Então, a gente utilizar esse tipo de ferramentas é importantíssimo, porque você pode, baseado em dados, você tem o Business Intelligence e o Business Analytics, né? Com o Intelligence, você analisa dados passados e usa o Analytics para prever, descobrir quais são os padrões, por exemplo, de comportamento dos seus clientes, prever tendências de consumo, tendências do mercado, né? Se você consegue prever, né, o que vai acontecer, ou, por exemplo, ter pelo menos uma ideia, né, do cenário para o futuro, você pode estabelecer as ações antecipadamente, certo? Como fazer para você prever aquilo que vai acontecer. Tem ferramentas para isso, né? E são ferramentas muitas vezes gratuitas, né? Que existem aí para a gente usar e aproveitar, certo? Então, Business Intelligence é BI e esse é BA. Então, BI and BA. São siglas, claro, que vêm do inglês, né? Que vem do inglês, mas é o que se usa por aí no mercado, né? Então, é importante que a gente se habitue com essa nomenclatura, porque a gente vai ouvir dessa forma. Inclusive, se você for pesquisar, você vai pesquisar com esses nomes, né? Quando você for buscar uma ferramenta, você vai buscar com esses nomes, com essas siglas que vêm ali do inglês. Então, não adianta nada a gente até dá para traduzir, né? Mas é importante que a gente mantenha essas nomenclaturas, porque é assim que o mercado enxerga, é assim que o mercado conversa sobre este assunto. Então, é importante que a gente entenda como é que o mercado costuma conversar sobre esses assuntos. Então, BI, ele consegue fazer, prever tendências. E prevendo tendências, eu consigo, né, estabelecer ações. O que eu vou fazer, por exemplo, para aumentar as minhas vendas? O que eu vou fazer para... eu preciso lançar um produto novo? Né? Esse tipo de decisão é importante que a gente use essas ferramentas para a gente conseguir decidir se é o momento certo. Qual é o momento certo de fazer cada uma dessas coisas, certo? Qual é a diferença, então, entre o BI e o BA, né? Business Intelligence e o Analytics? A diferença mais importante, né? A diferença mais importante é que o BI se baseia em dados atuais e passados, né? Para dizer qual é que é o teu desempenho no presente, ele se baseia em dados passados. E o BA, né? Ele utiliza essas informações do teu desempenho passado e presente para prever e preparar o futuro. Então, eu já consigo fazer uma análise de tendências, né? Claro, existe uma ciência por trás disso tudo, né? A estatística, né? A gente tem 2 ramos, né? Isso tudo são ferramentas estatísticas, né? Quando a gente fala em estatística, parece uma coisa
mirabolante, uma coisa fora de propósito. Ah, mas por que eu vou usar estatística num negócio pequeno? Sei lá, vou ter, sei lá, uma barraquinha de cachorro-quente, né? Ou um carrinho de pipoca. Para que eu vou usar isto para um negócio tão pequeno? Mesmo assim, né? Se a gente quer se manter no mercado, não sei se vocês lembram do pipoqueiro Valdir. Eu tenho certeza que eu já mostrei vídeos do pipoqueiro Valdir para vocês, não é? É? Aham. Sim, do pipoqueiro Valdir, né? Pipoqueiro Valdir é um pipoqueiro que usa muitas ferramentas de gestão e aplica num carrinho de pipoca. Então, assim, não importa que negócio é o teu, qual é o tamanho do teu negócio e nem qual é o seu negócio. Importante é que você conheça as ferramentas e saiba utilizar e aplicar no teu negócio, não importa qual seja, certo? Então, às vezes a gente olha para esses nomes, parece que é uma coisa muito, muito, muito mirabolante, ou coisa que é para ser usada em empresas grandes, não é? E também não é só em negócios de tecnologia e tal, né? Como a gente viu, dá para usar nos esportes, né? Dá para usar nas artes, dá para usar lá no cinema. Ou vocês acham, por exemplo, que quem faz vídeo para o YouTube não usa essas métricas para descobrir o que o público está querendo, né? Em cada momento, usar essas ferramentas, né, estatísticas, usa sim, né? Então, assim, ó, em qualquer que seja o ramo de atividade que você está trabalhando, isto se aplica, com certeza, certo? Então, é importante usar as duas ferramentas, analisar os dados passados para eu saber como é que está o meu desempenho. Afinal de contas, eu estou ganhando dinheiro ou não estou ganhando dinheiro? Isso é importantíssimo, né? Você analisar dados vai te dizer também se você está ou não está ganhando dinheiro. Então, é importante que vocês acompanhem, quando vocês têm um negócio, qualquer que seja ele, é importante que isso seja acompanhado, todos os dados, né? Inclusive os dados de clientes, né? E os teus dados financeiros, por exemplo, importantíssimos para você saber se está. Daqui a pouco você vai, a tua empresa vai ter que fechar por falta de dinheiro e você nem se deu conta disso, né? Vocês sabiam que assim, ó, 20% das empresas que são abertas no Brasil, elas fecham com menos de 2 anos. E quando a gente vai para um ano, né? 40%, aí é 40%, certo? Das empresas que tem só um ano de, de vida. Então, gente, é muita empresa que fecha. Então, é importante que a gente. E por que as empresas fecham? Por que será que uma empresa abre e fecha em seguida? Por que será? O que vocês acham que acontece? O que vocês acham que acontece que uma empresa abre e fecha em seguida? Fecha com menos de um ano de menos de um ano de funcionamento. O que será que falta? Hã? Planejamento. Falta planejamento e análise. Isso é certo. Então, quando a gente tem uma empresa, ou quando a gente trabalha numa empresa, ou quando a gente tem um emprego, tem um negócio, né? A gente tem que estar de olho nos dados, né? E sempre, sempre baseado nos seus clientes,
no mercado e na concorrência. Então, é sempre isso, esses três, né? Nesses três âmbitos, né? No âmbito do mercado, quer dizer, como é que está se desenvolvendo o mercado? Como é que anda o comportamento dos meus clientes? E como é que está o meu concorrente? Então, você tem que ficar de olho sempre nos dados relacionados a essas três áreas, né, dos negócios: cliente, mercado e concorrência, certo? Sempre de olho e analisando dados. Não adianta o achismo. Você olha e diz assim, ó, mas o meu concorrente X está fazendo, ele ele lançou um produto novo, e aí você vai lá e lança também. Nem sabe se isso vai dar certo, né? Só porque ele lançou, quem disse que ele está certo? Pode ser que esteja, né? Pode ser que esteja. Mas se você tomar uma decisão baseado só no achismo e só seguindo o que o teu concorrente está fazendo, se ele falir, você vai falir também, né? Então, é mais interessante que você estude, né? E que você saiba o que está fazendo quando vai tomar uma decisão. Beleza? Então, resumindo, né, as diferenças, né? Apesar deles não significarem exatamente a mesma coisa, eles são complementares, certo? Os dois conceitos, tanto do Business Intelligence quanto do Business Analytics, eles têm como objetivo, né, analisar os teus dados passados, presentes e projetar o futuro, certo? Então, é importante que você use as duas ferramentas juntas, certo? Para que você consiga tomar as melhores decisões. Mesmo que você esteja, sei lá, trabalhando numa empresa, né? Hoje em dia, as empresas, né, quando elas contratam um profissional, elas querem que esses profissionais ajudem a empresa a ter melhores resultados, obviamente, certo? Então, quando a gente está trabalhando para uma empresa, tu está vendendo aí o teu trabalho, mesmo assim tu está vendendo alguma coisa, certo? Você sempre está vendendo alguma coisa, mesmo que seja o teu trabalho para uma corporação, para uma outra empresa. Mesmo assim, é uma relação de negócio. E você tem que analisar sempre a situação, a sua situação, e pensar que, enquanto você está trabalhando, né, para uma empresa também, você também é responsável pelos resultados que essa empresa tem junto ao mercado, junto aos clientes, né? Então, é importante, mas eu estou trabalhando lá, sei lá no recebimento de matéria-prima, né? O que isso tem que ver com o cliente? Está bem longe da minha realidade. Qual é a atividade dentro de uma empresa que não tem a ver com o cliente? Nenhuma. Todas têm a ver com o cliente. Todas. Né? Até porque, né, sem cliente não existe empresa. Não existe empresa, não existe negócio, não existe emprego, né? Não existe esse trabalho todo, né? Se não tiver cliente. Tem cliente para tudo. Beleza? Opa. Bom, a implementação, né, dessas ferramentas, né, de BI e BA, né, ela pode ser uma oportunidade de inovação no mercado em que você atua, certo? A geração desses dados, né, e a análise, e ela pode ser uma grande oportunidade para você se destacar ou destacar a sua empresa frente à sua concorrência.
Diz assim, mas eu tenho um negócio pequeno. Justamente por isso, né? Às vezes, quando a gente tem um negócio pequeno, é legal, porque eu já vi muito negócio, né? Ficar para trás porque vem um concorrente ali, né? Vem um concorrente e esse concorrente vem com inovação, né? E consegue atingir a clientela, e a clientela vai toda para esse novo aí, diz assim, mas os clientes me abandonaram. Te abandonaram por quê? Né? Por que os clientes abandonam uma empresa? Por quê? Porque eles arrumaram alguma coisa melhor, com certeza. Certo? Então, busque você ser o melhor. Então, o uso dessas ferramentas de análise, né? Eles podem te ajudar a ser esta empresa, né? Que disputa sempre a preferência aí dos consumidores, dos clientes, certo? Então, para você estar sempre no páreo, pelo menos estar no páreo, né? Se não no páreo, ser realmente a melhor opção para os seus clientes. E como que a gente faz isso, né? Porque se a gente consegue analisar os dados e transformar isso numa análise de tendência, né? Qual é que é a tendência do mercado, vocês vão agir antes até do que os seus concorrentes que não estejam usando esse tipo de ferramentas, né? E captar e conseguir conquistar aí a atenção aí dos clientes, né? Agora, não adianta nada a gente ter esses dados, analisar esses dados, se a gente não toma a ação necessária para fazer as inovações e as mudanças no momento oportuno, no momento mais propício para se fazer esse tipo de análise. Olha, gente, é muito importante a gente analisar, por exemplo, assim, ó, como é que um produto está se comportando no mercado. Se, por exemplo, assim, está baixando a venda, analisar por que baixou, né? Morte natural, ou ele está sendo substituído por algum outro produto, né? Eu preciso substituir, eu preciso lançar um produto novo, né? Preciso substituir um produto que está perdendo venda. Por que eu estou perdendo venda? Às vezes, assim, ó, o consumidor perde o interesse por um determinado tipo de produto. E você precisa estar atento, porque se o consumidor vai perder o interesse por aquele tipo de produto, tu tem que ter alguma carta na manga, né? Porque se esse produto vai cair de linha, vai sair de linha, tenha uma carta na manga para você ter um novo produto, um lançamento novo. A gente falou bastante quando falou em inovação, né? Sobre a importância que é da gente ter coisas novas para apresentar aí para os nossos clientes. Na verdade, o mercado, o consumidor atual, ele é sedento de novidades, certo? Só que não adianta você apresentar uma novidade no momento errado. Às vezes, o momento não é o melhor. E a utilização dessas ferramentas, elas são bastante precisas, né? Se você souber analisar bem os dados, né? Elas são bastante precisas para te dizer qual é que é o momento exato de você tomar uma ação, né? No mercado, em relação aos clientes ou à concorrência, aos teus produtos ou a qualquer outra coisa, até o preço, né, do teu produto, assim, sei lá, o preço do produto no mercado está aumentando e eu estou aqui, né, remando aqui com preço baixo. Né? Até em relação a isso, essas ferramentas podem te ajudar, certo? Então, qual é a importância de você analisar os dados, né? Para quem é empreendedor,
é fundamental, né? Evita o achismo. Nós já falamos bastante sobre isso, né? Mas nunca é demais a gente reforçar, certo? Não se toma decisão baseada em achismo, certo? Não se toma decisão baseada naquilo que eu acho ou numa visão de uma única pessoa. Então, por exemplo, assim, como o cara falou lá no vídeo, né? Que não é só a visão de um técnico que vai lá e olha e analisa sozinho, né? Isso não é análise de dados. É alguém que olhou lá e tem uma visão. E às vezes o empresário, né? Pode dar certo? Pode, mas pode dar errado também. Então é melhor avaliar vários dados, certo? Pode o técnico só ir lá olhar um jogo e decidir lá o que vai fazer? Pode, né? Mas não foi o que aconteceu ali, né? Como eles tinham essa probabilidade de que o jogo fosse decidido em pênalti, eles estudaram profundamente os batedores de pênalti do time adversário, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, estudar profundamente o comportamento dos nossos clientes, do mercado ou da concorrência, certo? Beleza, pessoal? A outra coisa importante, né, na utilização dessas ferramentas é a gente definir as prioridades. É aquilo que é mais importante. Eu tenho várias decisões para tomar, né? A análise de dados vai me dizer o que é mais importante e mais urgente, né? Aquilo que tende a ter um resultado melhor, certo? Então, porque muitas vezes assim, eu tenho bastante coisa para fazer, mas não tenho, por exemplo, dinheiro nem recurso. Quando a gente fala em recurso, não é só recurso dinheiro, né, para fazer tudo. Às vezes é recurso de tempo, de pessoas, né, para fazer. Eu não tenho gente para fazer isso, não tenho recurso técnico, não tenho dinheiro para fazer tudo o que precisaria fazer. Então, às vezes, assim, ó, analisando os dados, você vai definir o que é mais urgente, o que é mais importante, o que tende a trazer um resultado melhor com o uso dessas ferramentas de análise de dados. Beleza? Bom, algumas ferramentas, né, que existem aí, que estão disponíveis no mercado, ferramentas para serem utilizadas, né? A mais famosa dela, né, a mais famosa dessas ferramentas aí é o Power BI da Microsoft, certo? Então, essa ferramenta, ela é muito legal, ela é utilizada, inclusive, por empresas de médio para grande porte, médio porte pelo menos, né? Tem empresas utilizando esta ferramenta, o Power BI da Microsoft, certo? Então, uma coisa boa, né, do Power BI é que eu consigo conectar ele com uma série de fontes de dados, né? Inclusive, desde umas se eu tenho os dados numa planilha de Excel, eu consigo pegar esses dados da planilha de Excel pelo Power BI. Ou ainda ferramentas de redes sociais, como do Facebook, do Instagram, né, que eles já têm algumas ferramentas de análise, né? Eles já têm algumas ferramentas de coleta de dados, né? Então, o Business Intelligence, o BI, o Power BI da Microsoft, ele consegue captar dados, inclusive das redes sociais. Mas ali eu tenho uma ferramenta lá no Instagram que já analisa, certo? E tem mesmo, certo? Lá no Instagram, tem no Facebook também, umas ferramentas que já te dão gráficos.
Mas pensa que você tem um público no Instagram, tem um público no Facebook, tem um público no teu e-commerce, ou tu tem um público que faz só pelo WhatsApp e a ferramenta, por exemplo, lá do Instagram, ela só analisa os dados do Instagram, né? É só aquilo que está no Instagram. Aquele que veio de outras fontes não está junto. E para uma empresa, precisa que todos os dados sejam analisados, não só o de uma. Então, se você usa, se você tem várias ferramentas, às vezes é mais difícil, né, de você conseguir fazer uma análise mais profunda ou até uma tendência. Por quê? Porque você está analisando em separado as coisas, né? Com o uso dessa ferramenta, você consegue extrair os dados de todas as tuas redes, né? De planilhas de Excel, né? de várias fontes, tá? O Power BI, ele tem uma versão simples que é gratuita, certo? Mas a ferramenta mais poderosa, ela é paga. Daí você tem que comprar ou pagar ali uma assinatura mensal, né, para a utilização aí da ferramenta. Mas ele tem uma versão, a primeira versão, a mais simplificada, ela é gratuita também. E pode ser utilizada, né? Qualquer um pode ir lá e criar uma conta e usar, né? Até para experimentar, certo? E o Google Data Studio, né? Aliás, para quem gosta ou para quem quer utilizar ferramentas, tem que pesquisar no Google, certo? O Google tem muita ferramenta gratuita, muita ferramenta gratuita. O Google Data Studio é gratuito, certo? Ele é gratuito. E tu consegue utilizar essa ferramenta com qualquer conta de Gmail, você consegue criar uma conta do Google Data Studio. Então, é importante, quando a gente tem um negócio, né, e a gente pensa em uso de ferramentas, pesquise primeiro as ferramentas de Google, né? Porque o Google tem muita. E eles têm, inclusive, é muito legal, porque eles têm lá, tem uma lista de ferramentas, né, disponíveis, gratuitas, certo? Gratuitas. E ainda por cima, eles têm os tutoriais de como que utiliza, né? Eles te ensinam a utilizar. Tem tutoriais, te dizem para que serve cada uma dessas ferramentas. São inúmeras as ferramentas que o Google tem lá gratuitas. Então, pessoal, assim, ó, quando a gente fala em ter um negócio e utilizar dados, é só ir buscar. As ferramentas estão lá disponíveis grátis, não precisa pagar nada, certo? Para quem está começando, né, para quem quer começar a utilizar essas ferramentas, melhor você não comprar, né, um software ou não pagar, até porque você precisa experimentar, até ganhar experiência em como coletar dados, da onde que você coleta, né, o que é melhor utilizar, certo? Então, é importante você usar ferramentas grátis no começo. Claro, se você pensar, por exemplo, uma grande corporação que tem lá os seus sistemas centralizados e tal, eles já têm as suas ferramentas, né? De forma... eles já têm, por exemplo, lá dentro dos seus sistemas essas ferramentas de BI, né? Mas para quem tem negócios menores ou para quem está começando, tem que usar essas ferramentas que são gratuitas e disponíveis aí no dia a dia, né, das empresas. Beleza? Muito bem, né? Passando de ferramentas de análise de dados, a gente vai falar um pouquinho sobre segurança, né? Sobre dispositivos
para garantir a segurança quando a gente fala em circular dados pela internet ou pela rede, certo? Então, existe uma tecnologia que é chamada de blockchain, e ela é basicamente uma ferramenta de segurança, certo? Essa ferramenta, ela basicamente nasceu, né? Ela basicamente nasceu para tornar possível a transação de criptomoedas, certo? A gente já falou sobre criptomoedas, né? Então, qualquer grande diferença da criptomoeda para a moeda normal, né? A criptomoeda ela não tem um banco por trás dela, não tem uma instituição financeira, certo? Que valida uma transação via internet. Quando a gente faz um Pix ou, sei lá, usa um aplicativo de banco aqui, faz uma transferência, um pagamento, né, pela internet, usa o internet banking, a gente sempre está usando uma ferramenta que já tem uma instituição financeira por trás dela. Então, você está fazendo uma transação dentro de uma instituição financeira, certo? Que valida essa transação. Quando a gente fala em criptomoedas, não existe uma instituição para fazer essa validação. Então, essa tecnologia, né, que é o blockchain, ela literalmente traduzindo, é uma cadeia de blocos, né, em que cada movimento, né, porque o que acontece se eu não tenho uma instituição financeira para validar uma transação de moeda pela internet, como é que eu vou validar? Como é que valida isso, né? Na verdade, uma transação com Bitcoin, ela é validada por um sistema chamado de mineração. Então, existem empresas que são os mineradores e que fazem a validação, certo? Então, essa tecnologia, né, o blockchain, é uma tecnologia de segurança e que garante que todas as transações estão registradas e espalhadas por vários computadores no mundo todo, certo? Para que isso não se perca, porque eu não poderia ter, por exemplo, assim, eu não poderia deixar isso só num lugar por causa do risco de eu perder o dado ou perder essa transação em algum momento. Então, só que essa tecnologia, ela não é usada só para transações de criptomoedas, certo? Aliás, ela tem muitos outros usos que ainda não são feitos, né? Em alguns casos são, mas é pouco ainda, ela é uma tecnologia mais não tão utilizada ainda, mas vai ser muito utilizada, né? Para registrar títulos, para armazenamento de contratos, para rastrear transações, inclusive de outras, não só de moedas, né, mas outras transações, né, pela internet, e principalmente manter a privacidade dos dados, certo? Manter a privacidade dos dados. Então, essa tecnologia blockchain, ela é utilizada para garantir a segurança das transações pela internet. Transações de qualquer natureza. Ela nasceu em função das criptomoedas, certo? Já que elas não têm uma instituição financeira por trás. Mas, com certeza, podem ser utilizadas para outras coisas, né? Para registro de títulos. Então, por exemplo, assim, ó, se eu fosse o dono de um cartório, se eu sou o dono de um cartório, eu estaria de olho nessa tecnologia. Por quê? Porque isto pode ser uma diferença muito grande no meu negócio, certo? Porque daqui a pouco os títulos não vão mais ser registrados lá num cartório. Eles vão ser registrados pela internet com essa tecnologia, sem que eu precise de um cartório para validar. Entendeu?
Então, se eu fosse dono de um cartório, eu estaria de olho nessa tecnologia. Certo? Por quê? Porque eu posso perder negócio. Posso perder o meu negócio em função dessa tecnologia. Eu já iria atrás de fazer outra coisa, de me tornar um minerador, por exemplo, aí na internet, para a gente conseguir manter aí os seus negócios. Em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento. Pode ser que não seja agora, mas, né? Mas vai acontecer. E o que justamente corrobora nessa essa tecnologia é a segurança, né? O principal diferencial do blockchain é justamente a segurança, tá? No caso do Bitcoin, por exemplo, elas só são validadas quando todo o bloco, né? Quando as várias transações, todos os locais por onde aquela moeda passou, ele foi validado. Isso, quando você transita, né, uma criptomoeda, que não existe uma moeda, não, você não tem uma moeda física, né? Ela é só uma transação da internet. Não existe uma moeda chamada Bitcoin, né? Eu não tenho aqui, eu não tenho uma nota de Bitcoin, eu não tenho uma nota de criptomoeda, né? Ela não existe de forma física, só de forma virtual. Mas e daí aonde que ela está? Está por aí, na internet, espalhada. Vendida, validada, usada em negócios, né? Ainda se usa muito pouco, né, a criptomoeda. Mas isso também tende a crescer, certo? Isso já é uma tendência, já existe análise suficiente, estudo suficiente sobre isso, né, de que a criptomoeda vai ser utilizada com mais frequência no futuro, tá? O que essa tecnologia garante, por exemplo? Que cada moeda vai chegar no destino certo. Então, por exemplo, se ela é minha, se ela é para mim, ela vai entrar lá para minha carteira, que eu tenho lá uma carteira virtual. Então, vai garantir que aquela moeda, se eu estou transacionando aquela moeda, ela vai entrar para minha carteira, que ela vai chegar no meu destino. E que ela não vai ser utilizada mais do que uma vez. Por quê? Porque quando a gente está falando em dinheiro virtual, vocês imaginem que o dinheiro físico, por exemplo, existe uma certa quantidade, né, de dinheiro que é produzido aí pela Casa da Moeda. E é esse o dinheiro que circula. E a criptomoeda, que não existe fisicamente? Quanto dinheiro tem? Ela tem um saldo lá que diz a quantidade de moeda que existe para transacionar por aí. Mas eu não tenho ela aí de forma física para validar o quanto é que existe de moeda e que ela não seja utilizada mais do que uma vez. Né? A moeda física é fácil. Eu tenho ela ali física, é fácil ela não ser usada mais do que uma vez. Mas na internet, quando se trata de uma coisa que não existe fisicamente, poderia ser utilizada mais do que uma vez? Não por essa tecnologia. É uma das formas da gente garantir que ela não seja utilizada mais do que uma vez. E também que não haja alteração numa transação já feita, certo? Que eu não possa alterar, que essa transação já realizada não possa ser alterada, para não comprometer a cadeia toda aí de segurança e de dados. Beleza? Então, qual é que é a relação entre a tecnologia blockchain e o Bitcoin? Na verdade, assim, ó, o Bitcoin só existe graças a essa tecnologia. Porque não seria possível, né? Ou seria muito inseguro, né? A gente transacionar uma moeda virtual que não existe fisicamente sem ter uma tecnologia que garantisse essas coisas todas, né? Que ela vai chegar no lugar certo, que ela não vai ser usada mais do que uma vez, né?
que não permita que isso seja invadido, né? Pode se invadir? Pode. A gente já vai ver qual é que é a forma mais segura, né, da gente transacionar aí criptomoedas, né? Mas tem essa questão do quanto que ela é segura, né? Quanto que é seguro eu lidar com criptomoedas, certo? Uma grande vantagem, né, de usar criptomoedas é que ela é igual em todo mundo, né? Um Bitcoin vale um Bitcoin em tudo que é lugar do mundo, né? Ele não está sujeito a essas variações de moedas, né? Ele é uma moeda única, né? Ela tem o mesmo valor no mundo todo, certo? Essa é uma grande vantagem, né? Como ela não tem um centralizador, né? Um banco, uma instituição financeira ou um governo por trás dela, né? Como todas as moedas têm, né? Cada país tem a sua moeda e o governo é que controla a moeda utilizada em cada país. Não é assim? É, né? Hoje é assim que funciona. Mas o Bitcoin não tem essa característica. Ele não é controlado por nenhum governo, né? Ele é livre na internet e pode ser utilizado para fazer transações. Tem alguns aplicativos, né? Como o PayPal, por exemplo, já anunciou que vai permitir transações, né, dentro do PayPal, de fazer compras com criptomoedas. Então, eu tenho lá uma carteira virtual que tem criptomoedas, eu posso fazer compras e pagar com criptomoedas. Isso é vantajoso quando a gente vai, por exemplo, fazer compras fora do país, né? Que não estão sujeitas a câmbio, né? O Bitcoin não está sujeito a câmbio. Isso é uma vantagem, né, da gente utilizar a criptomoeda. Mas como que funciona? Oi? Mas para investir no Bitcoin, nas criptomoedas, é bastante caro. Uhum. Sim. Isso para tu minerar, né? Essa é uma das formas de você conseguir Bitcoin, né? É uma das formas de você conseguir ter Bitcoins, né? É minerando, certo? Uhum. Sim, mas isso se tu quiser minerar, né? Mas tu não precisa minerar para investir em Bitcoin. Não é obrigatório. Hã? Pode, pode. É uma das maneiras, né? Eu posso comprar isso numa. Eu posso obter essa moeda minerando, né? Posso fazer. E claro, isso tu precisa de um supercomputador para conseguir minerar. Eu posso obter. Certo. Uhum. Certo, certo, certo. Mas essa não é a única forma de você conseguir bitcoins, né? Isso é se você quiser ser um minerador e ganhar dinheiro com isso, ganhar bitcoins pela mineração, certo? O minerador são justamente aquelas pessoas que validam as transações na internet.
né? São os mineradores. Então, qualquer um pode ser um minerador? Pode. Só querer ser. Só que realmente dá trabalho. Isso vai dar. Sim, sim, sim. É, é. É verdade, verdade, verdade. Então, assim, ó, a criptomoeda, isso qualquer um pode ser um minerador? Pode. Você pode se habilitar a ser um minerador. O minerador é aquele que faz a validação. Pode, e aí você vai obtendo criptomoedas a partir dessa mineração. Tipo, é um pagamento pelo teu trabalho de validação, certo? É uma das formas de você obter criptomoedas, certo? Mas não é a única, né? Não é a única forma, né? É, é, em algum momento, né? Em algum momento, os dinheiros de papel vão sumir, certo? Não vão mais ser utilizados. Mas ainda existem muitas preocupações, né, em relação às criptomoedas, porque houve, né, negociações fraudulentas, certo? De criptomoedas, gente fazendo ofertas mirabolantes, né? De criptomoedas, e que realmente era, na verdade, assim, ó, eram negociações fraudulentas. Então, a gente tem que ficar de olho. Por isso que é importante a gente conhecer como é que funciona esse negócio, para a gente não cair em contos, né? Essas, essas ofertas mirabolantes, né? Que eles chegavam a oferecer 30% ao mês, mas 10% já é muito, né? Nenhuma aplicação financeira está pagando mais do que 2, 3% ao mês. Como é que vem alguém e te oferece 30 e você cai nessa conversa, né? Quando a oferta é muito. A minha mãe tinha um ditado que dizia assim: ó, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não sei se vocês já ouviram, né? Mas é exatamente isso. Quando é demais a oferta, desconfiem. Então, tem que ficar atento. Mas isso não é só nesse universo das criptomoedas. Tem em qualquer investimento financeiro, quando a gente pensa em criptomoeda como um investimento financeiro, a gente tem que tomar o mesmo cuidado que a gente toma com qualquer outro investimento financeiro. Oferta mirabolante nunca desconfie, porque ó, esses casos que aconteceram, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, foram presas várias pessoas que faziam ofertas e que era, na verdade, uma pirâmide financeira disfarçada de utilização de criptomoeda. Eram, nossa, teve vários casos, várias pessoas que foram presas, inclusive ali no Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, nessas cidades aí tinha foram várias pessoas presas por causa dessas transações. Então, assim, quando a gente pensa em fazer um investimento, né, financeiro, o cuidado é o mesmo com qualquer investimento financeiro, né? Quando a oferta é muito mirabolante, né? Pesquise muito porque você pode estar caindo num golpe, né? Um golpe mesmo, né? Então, como a gente vinha falando, tem três maneiras da gente ter Bitcoin, né? A primeira é por meio da mineração, que era isso que o Samuel estava falando, tá? Que você pode ser o proprietário da máquina que realiza, que faz validação de transações e essas validações são recompensadas com bitcoins. Então, quer dizer assim, ó, você faz a mineração e você recebe
por esse trabalho, né, por essa validação em bitcoins. Então, essa é uma maneira de você obter bitcoins. A segunda é você trocar, tipo, numa corretora, né? Tipo num câmbio, certo? Então, você troca a sua moeda, o teu real, por criptomoeda, certo? E a terceira é de você comprar de quem tem. Por exemplo, assim, eu tenho, eu vendo para você, certo? É de fazer uma transação direta entre quem tem para vender e quem tem para comprar. Essa é a forma menos segura, né? Porque não tem qualquer garantia, certo? Então, essa forma não é muito segura de você fazer transação em Bitcoin. A não ser que você, sei lá, tenha uma super confiança, mas isso aí não é muito seguro de fazer, tá? E como que a gente guarda? Se eu não tenho banco para guardar, né? Não tem banco para guardar. Então, eu não tenho uma conta bancária para guardar Bitcoin, certo? Então, como que eu vou guardar isso? Eu posso deixar nessa corretora, se eu comprei lá, né? Eu só comprei e a corretora fica com ela. Agora, se tiver algum ataque hacker nessa corretora e saquear os fundos, eu perco meu dinheiro. Então, não é tão seguro assim. A melhor forma de você guardar é ter a sua carteira virtual, certo? Essa carteira virtual, ela é utilizada por muitas, em muitas transações, né, feitas pela internet. Em alguns desses dispositivos de pagamento, tipo o PicPay, o PayPal, esses aí, todos usam a tecnologia da carteira. Então, o que é uma carteira? É um local ali na internet onde você guarda dinheiro. Claro que aí, por exemplo, no PicPay, no PayPal, assim, você tem uma carteira onde você guarda uma moeda mesmo, né? Moeda real. Aqui você guarda numa carteira uma moeda virtual. Essa carteira, né? Você pode ter, é uma das tecnologias mais seguras que existem de você guardar bitcoins, porque você vai ter o seu computador, né? E você vai ter um token ali, né? Uma chave, né? Uma chave física, inclusive. Então, assim, que é externa ao seu hardware, ao seu computador, certo? Então, é muito difícil de você ser roubado, né? A não ser que, sei lá, você seja sequestrado e obrigado com um revólver na cabeça a acessar aí a sua carteira e transferir os teus bitcoins para uma outra pessoa, né? Porque senão é muito difícil de ser invadido. É uma tecnologia bastante segura, certo? Você teria que ter o teu dispositivo físico e o teu código, a tua senha também, o teu número de identificação pessoal. Então, um separado do outro não tem nenhum valor. Então, só com essas duas coisas é que você se chama uma dupla identificação, né? Então, é a forma mais segura de você guardar os seus bitcoins, já que você não tem uma instituição financeira por trás dessas operações, né? A forma mais segura é você criar uma carteira virtual e guardar lá os seus bitcoins, certo? Mas quais são os benefícios, né, dessa tecnologia que conseguiu validar, ou conseguiu dar vida para as criptomoedas, né? Que benefícios para nós, cidadãos comuns, né? Isso pode trazer. Aqui no Brasil, por exemplo, a questão das urnas eletrônicas, essa tecnologia, né, seria fantástica de ser usada para acabar de vez com a incerteza de fraude nas urnas eletrônicas,
certo? Se essa tecnologia serve para garantir que uma moeda eletrônica, né, um Bitcoin, uma criptomoeda, não seja utilizada mais do que uma vez, ela pode ser usada também para garantir que um voto também não possa ser computado duas vezes, certo? Então, essa tecnologia realmente seria impossível fraudar. Se bem que dizem que é muito difícil fraudar o sistema ali do TSE da urna eletrônica, né? Mas com essa tecnologia seria praticamente impossível fraudar, né? E outra grande utilização é no registro de títulos, principalmente esses títulos de cartório, de documentos, né? Que poderia substituir muito o trabalho dos cartórios, certo? Então, qual que é a grande vantagem? É eu ter mais transparência, mais rapidez e um custo bem menor, né? Porque hoje, por exemplo, qualquer transação em cartório, por exemplo, o registro, você fazer uma escritura, por exemplo, né? Fazer uma escritura é uma coisa caríssima, é caríssimo de fazer, né? É muito, muito caro. Imagina que você utilize essa tecnologia para garantir, por exemplo, para isso ser feito eletronicamente, ser feito via internet, a tecnologia tem que garantir que o mesmo título de propriedade, por exemplo, ele não seja registrado duas vezes, certo? Eu não posso dar o mesmo título de propriedade, o mesmo terreno, mesma casa, mesmo apartamento. Ele não pode ser registrado duas vezes o mesmo imóvel, por exemplo. Não pode ser registrado duas vezes. Então, essa tecnologia tem grande chance de vir a ser uma grande aliada em registro de títulos e de documentos. E com um custo bem menor do que se faz hoje, né? Que hoje qualquer título, qualquer registro é muito, muito caro, né? Você, por exemplo, deveria ter acesso, né, aos teus documentos, por exemplo, tua certidão de nascimento, né, os teus documentos pessoais aí, deveria ter acesso a esse tipo de documentos eletronicamente, né? Por que a gente não tem? Ah, mas já tem, né, os cartórios virtuais. Vocês já tentaram pegar um documento num cartório virtual? Alguém já? Ou tem ideia de quanto que custa isso? Uma certidão de nascimento, por exemplo? Obtida. Não tem ideia? Pois. Hã? Pois é. Eu tentei. Eu tentei porque eu precisava de uns documentos e que eram de cartórios de fora daqui. Eu digo, vou tentar o cartório virtual, né? Que existem os cartórios virtuais. Caramba! 2 certidões dava R$ 600, né? Isso, se você for no cartório pegar a certidão física, né? Se você for pegar a certidão física, ela vai te custar, sei lá, uns R$ 30, R$ 40, né? Só custa 10 vezes mais, né, no cartório. Então, você imagina que se você tiver, mas isso porque você tem, claro, uma instituição ali, né? Um cartório por trás disso tudo. Se você tem uma tecnologia em que você faz o registro eletronicamente e ele fica ali disponível, o teu custo vai ser menor e é super transparente, né? Eu consigo acessar aí esses dados. E eles não podem ser alterados, não podem ser adulterados, né? A grande pergunta, né, que se faz sempre em relação a documentos eletrônicos é a fraude, é aquilo que eu poderia alterar, né? E com essa tecnologia fica muito claro. A gente não consegue registrar 2 vezes a mesma coisa, é impossível, e não consegue alterar,
não consegue fazer alteração. Depois de validado, não consegue mais alterar a transação. Então, isso é bem importante aí para registro de documentos. Ainda não se usa, mas é bem possível de que essa tecnologia seja utilizada para esse tipo de coisa. Beleza? Bom, pessoal, nossa tarefa de hoje, então, explicar por que é importante utilizar BI e BA, né? A gente falou muito sobre isso e pode usar aí os materiais também. Se essa tecnologia blockchain poderia se aplicar no seu negócio, né? Tem alguns negócios aí que são importantes, especialmente no mercado de games aí, né? Nos games pode ser até utilizado, porque posso fazer transação com criptomoeda e tal, né? E se você usaria criptomoedas no seu negócio? Pensando sempre, né, que já existem alguns desses aplicativos usados em pagamentos, tipo PayPal, né? PayPal que eu sei que já anunciou que vai disponibilizar o uso de criptomoedas para fazer pagamentos, né? Pagamento de compras, né? Principalmente quando se trata de compras internacionais, que é importante. Beleza? Tá entendido? Certo, prof. Eita, opa. Tudo certo? Bora fazer então aí as nossas atividades? Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito daquilo que nós falamos hoje? Tá bom. Não, eu sei que tu vai fazer. Sempre faz. Né? Tchau. Manda aí que eu já vou olhar, tá? Hum. Uhum. Uhul. Uhum. $700 por mês. 700 $ por mês daria 6 e 7, 42, R$ 4.200. É, não é muito dinheiro. Não é muito dinheiro, não. Não é muito. É. Uhum. Existem empresas que fazem, empresas especialistas em mineração, né? Mas daí eles não trabalham com uma máquina, eles trabalham com 30 máquinas. Exato, exato. Então, tem empresas que fazem isso, porque daí deve valer a pena, né? Deve valer, porque se eles fazem, criam uma empresa para fazer isso, deve valer a pena, né? Deve valer a pena, porque tu faz um investimento e esse investimento vai se pagar com o tempo, né? Porque você não gasta esse dinheiro todo no mês para produzir lá, né? Mas você precisa fazer o investimento. E esse investimento é que é alto, né? Porque as máquinas não são. O equipamento que você precisa não é qualquer equipamento que você consegue fazer mineração, né? Mas, né? É uma forma. Só que, claro, o investimento que exige para fazer mineração é alto. Você precisa investir pesado, né? Investir pesado. Então,
É porque existem empresas já especializadas em fazer isso. Então, vamos lá, vamos colocar aí os materiais no grupo aqui de vocês. Boa, vou fazer depois. Tá bom.